Está na horário ou está atrasado aí? Atrasou já? 5 minutinhos só. Mas bom estar na casa do Senhor, não é? Bom poder louvar e bendizer ao Senhor, bom estar na presença dEle. E assim eu quero que você também esteja com alegria no coração de estar aqui na casa do Senhor junto com os irmãos. Muitos até viajaram para ir ver os parentes aí no Natal, não foi? Se reuniram com a família, não é gostoso estar junto com a família quando passa um tempo, né? E assim nós estamos aqui com a família de Deus para louvar e bendizer ao Senhor, amém? Amém. Então vamos colocar de pé, nós vamos começar com uma oração. Estamos aí começando o nosso último culto do ano. Esse ano está indo embora, ainda resta mais algumas horas aí para a gente vê-lo. Vamos aproveitar e viver bem, porque ele não vai voltar mais, né? Esse vai embora e não volta mais. Então, mas um novo ano aí se mostra à nossa frente. E nada como terminar bem um ano, para começar o outro ano bem. Então, vamos deixar as preocupações, vamos deixar as lutas que tivemos esse 2012, não é? Porque eu sei que cada um teve a sua luta, a sua dificuldade, teve suas alegrias também, talvez chorou bastante, mas já passou. A gente não pode olhar para trás e tentar, enfim, já foi embora 2012, com as suas alegrias e suas tristezas. Agora Deus nos coloca à frente num novo ano, com novas oportunidades. Talvez a gente chore um pouco ainda, ou muito, né? Vamos saber. Amanhã pertence a Deus. Mas uma coisa nós temos certeza, Ele vai estar conosco. Amém? Vamos estar chorando, vamos estar sorrindo, Ele vai estar conosco lá do nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo. E naquele momento em que a gente não acha mais ninguém e se vê sozinho, com certeza Ele vai estar lá conosco, nos dando força. E quando a gente acha que está vencendo porque encontrou forças próprias, nós como cristãos sabemos de onde vem a nossa força. Assim nós vamos estar com um culto alegre na presença do Senhor, agradecendo a Ele por esse ano que se encerra. Amém? Pai, diante do Senhor, nós nos colocamos, Deus, com o nosso coração agradecido ao Senhor, porque tivemos em 2013, ó Deus, tempos bons, tempos ruins, mas em todos eles, ó Pai, nós podemos ver a Tua presença, sentir a Tua mão, a Tua direção, a Tua orientação, nos guardando, nos amparando, nos protegendo. Em todas elas, ó Deus, sabemos que somos mais do que vencedores, porque o Senhor é conosco e a vitória vem sobre nós, ó Deus. Assim nós iniciamos esse nosso último culto do ano, Senhor Deus, com o coração agradecido, porque o Senhor tem sido bondoso e maravilhoso para conosco, ó Deus. Assim queremos entoar louvores ao Teu nome, Senhor Deus. Com louvores de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai. Assim nós iniciamos o nosso culto. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos estar louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Existe nada melhor do que estar na presença do Senhor, do que poder adorá-lo, do que poder louvar o nome dEle. Eu te convido nessa hora a esquecer quem está do seu lado. Feche os seus olhos e contemple a grandeza do Senhor. Adore-o porque Ele está neste lugar. Ele deseja receber o seu louvor, a sua adoração, aquilo que vem do seu coração. Abra os seus lábios e cante e fale com alegria. Exalte ao Senhor, nosso Criador, aquele que tem nos dado tudo que nós temos, tudo que nós somos é por causa do Senhor.
Deus, nós te amamos, te adoramos e nos reunimos aqui para cultuar o teu nome. Declaramos, Senhor, que não há nada de mais precioso para nós do que o Senhor. Senhor é tudo que temos de mais precioso. Nós te amamos e te adoramos, Senhor. Eu te quero mais do que tudo, mais do que ouro, mais do que tesouros, mais do que este mundo possa me oferecer. Eu quero a presença do Senhor na minha vida. É isso que eu quero, Senhor. Poder contemplar o Senhor e declarar, ó Deus, a tua grandeza.
contemplar a sua formosura. Obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que invade as nossas vidas, que invade, Senhor, este templo, esta casa. Obrigada, Senhor, pelo amor do Senhor que nos rodeia, que nos abraça, que nos conforta de uma forma tão maravilhosa. Deus, nós queremos celebrar o teu amor, deixar o teu amor descer e fluir como um rio nas nossas vidas, a sarar, a curar as feridas, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser tocado. Venha, Deus, com o teu amor sobre nós. Deixa, Senhor, o teu amor descer, fluir, transbordar, ó Pai, sobre nós, e nós iremos cantar e celebrar o amor do Senhor. Aleluia. Correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta hoje, você pode entregar ao Senhor durante a próxima canção. Fico feliz, pois sou de Jesus.
minha alma canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos pelos dízimos que foram trazidos na tua casa nesta noite. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo trabalho que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelo trabalho, ó Pai, pelo sustento. Deus, quantos dos nossos irmãos têm lutado, acordado cedo, batalhado, têm sido fiéis ao Senhor, e nós te louvamos por isso. Obrigada, Senhor, por cada um que ao receber, ó Deus, o fruto do teu trabalho, a oportunidade de separar aquilo que é do Senhor e trazer à tua casa. Senhor, olha, ó Deus, para as mãos, para o coração de cada um que tem sido fiel ao Senhor, e abre as janelas dos céus, ó Pai, assim como diz na tua palavra. Deus, aqueles que não têm conseguido serem fiéis ao Senhor, mas têm se sentido incomodado com isso, eu peço que o teu Santo Espírito venha falar a esses corações, e que os teus servos, os teus filhos, consigam reconhecer e com alegria, ó Deus, entregar na tua casa aquilo que é teu, ó Pai, para louvor e glória do teu nome. Senhor, recebe as ofertas que foram colocadas aqui neste altar também. Aquilo de coração, ó Deus, que os irmãos queridos, que os teus filhos entregaram nesta noite, entregaram, ó Deus, durante todo esse ano que se passou, com gratidão no coração, vendo, ó Deus, que o Senhor tem dado muito mais do que aquilo que nós precisamos, do que nós necessitamos, e como é bom compartilhar. Como a tua palavra diz, melhor é dar do que receber, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, cada um, conforme, ó Deus, o Senhor tem visto nos corações, o Senhor tem visto nas atitudes, ó Pai. E que o teu Santo Espírito venha incomodar aqueles que ainda não são fiéis ao Senhor nesta área, para que eles possam também desfrutar da alegria que é poder honrar ao Senhor em todas as áreas das nossas vidas, ó Deus, inclusive na área financeira. Abençoa, Senhor, todo esse dinheiro, todos esses recursos, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor, para a expansão do teu reino, em nome de Jesus. Amém. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
luta contra o inimigo. Por isso diante de nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Amém. Bom estar na casa do Senhor, louvando ao Senhor. Amém. Nós vamos ter 2 períodos de oração hoje. Primeiro, eu gostaria que a gente tivesse um tempo de agradecimento e louvor ao Senhor pelo ano que está se encerrando. Muita coisa, com certeza, Ele fez em nossas vidas. Algumas nós demos mais importâncias e talvez até agradecemos a Ele. Outras nem prestamos atenção, mas Ele também a fez. E Ele merece a nossa gratidão. Eu gostaria que a gente estivesse agora entrando na presença dEle. Eu pedi para o Claudinei chegar aqui à frente, para estar orando com a gente nesse primeiro momento. E eu gostaria que você curvasse sua cabeça e agradecesse a Deus por tudo aquilo que Ele operou na sua vida. Eu sei que talvez você já até tenha agradecido mais do que uma vez. Mas quando a gente está realmente com o coração agradecido, a gente não se cansa de bendizer aquele que nos fez um favor. Principalmente quando é algo importante para nós. Então eu quero convidar você a entrar na presença de Deus agora e ter um momento de gratidão a Ele, de louvor a Ele, por aquilo que Ele realizou na sua vida nesse ano de 2012. Amém? Curva a tua cabeça agora. Começa a lembrar. Vai passando os meses e vai lembrando aquilo que Ele operou na sua vida durante esse ano. Deus não olha a nossa posição, mas se você quiser, fique à vontade para se levantar, para ajoelhar ou sentado no seu lugar mesmo. Porque Deus olha o nosso coração e aquilo que nós colocamos diante dEle. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, porque podemos chegar ao final de mais um ano. Graças porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Deus, pelas lutas que tivemos esse ano, pelas dificuldades que passamos, Senhor, sabendo que em cada uma delas o Senhor tem nos concedido a vitória, Pai. Obrigado porque nós podemos andar diante da Tua presença com alegria, porque nós temos acesso ao trono da Tua graça através do sacrifício de Jesus nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem derramado também do Teu perdão e da Tua misericórdia sobre nós. Perdoa, Senhor, pelos erros que nós cometemos, tentando fazer as coisas por nossa própria vontade, Senhor. Somos fracos, ó Deus, somos limitados, e por isso o Senhor sabe que nós precisamos do Teu Espírito Santo,
porque Ele nos fortalece. É através dEle que o Senhor tem nos dado a direção. Tem nos dado entendimento da Tua Palavra. E através da Tua Palavra temos aprendido como andar retamente na Tua presença, Senhor. Como nos conduzir nos relacionamentos, na família, no trabalho, nos negócios e também diante do Senhor. Perdão, ó Deus, porque erramos constantemente. Mas te damos graças porque, como diz a Tua Palavra, a Tua misericórdia se renova a cada manhã na nossa vida, Pai. E o Senhor tem prazer em nos perdoar. Basta que nós busquemos a Tua presença. E obrigado porque o Senhor mesmo foi quem providenciou para que nós pudéssemos alcançar o perdão diante do Senhor. Obrigado a Deus, porque mesmo muitas vezes, sem sentir, sem perceber da nossa dificuldade, o Senhor tem sido um socorro presente nas nossas vidas. Obrigado porque sabemos o Deus que temos e sentimos o Teu amor sobre nós. Obrigado porque nós podemos confiar, Senhor, em cada uma das Tuas promessas, porque o Senhor não é como homem, mas o Senhor é Deus. E na Tua infinita misericórdia, infinita bondade, na Tua suprema divindade, o Senhor tem nos socorrido e tem olhado para cada um de nós e cuidado de nós individualmente, nos amado individualmente. E o Senhor nos conhece a cada um, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. E o Senhor tem nos fortalecido e tem nos sustentado até aqui. Obrigado a Deus porque nós podemos andar na dependência do Senhor, sabendo que o Senhor não vai deixar faltar nada. Tudo o Senhor tem suprido, tudo o Senhor tem cuidado nas nossas vidas. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pela comunhão que podemos ter aqui, porque nessa comunhão é que nós aprendemos também a vivência com o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus de tudo e de todos. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Não há perdão que o Senhor não possa perdoar. E é nessa confiança que nós queremos entrar agora no ano de 2013, buscando Te servir, Te dando graças por tudo aquilo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor é. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus na minha vida. Obrigado, Pai. Te dou graças, em nome de Jesus. Amém. Mas tem algo a mais que agrada o coração de Deus também. É quando o seu filho, com a sua necessidade, chega diante dele e coloca diante dele a sua necessidade. Quando nós fazemos isso, nós demonstramos a nossa confiança, nós demonstramos a nossa dependência para com o Pai. E eu sei que você tem ainda alguma coisa a pedir, a entregar diante do Senhor nessa noite. E eu quero convidar você a chegar aqui à frente, num ato de fé, e se dobrar diante do Senhor, e colocar diante dEle aquilo que está afligindo o teu coração. Talvez algo que lá no começo do ano você começou a pedir, mas eu digo, olha, o ano não terminou ainda. O ano não terminou. E pode ser que aconteça, se assim Deus determinar que aconteça. Ontem nós estávamos assistindo um filme, e é difícil passar filme na TV que seja filme cristão, né? E ontem passou um chamado Corajosos. Se você tem TV paga, procura na HBO, que está repassando esse filme. É lindo. O filme é lindo. Fala sobre alguns policiais e que algumas dificuldades e também fizeram um pacto para como ser um pai. Assistiu? Tem aí? Então, ó, pegam. Vale a pena assistir, né? Vale a pena assistir. Até a Ana falou, a gente precisa ver se não tem para a gente providenciar. Vale a pena. É um pacto que pais fizeram para cuidar das suas famílias, não é? Quem sabe um dia a gente faça isso aqui na igreja, irmãos. Eles fizeram, e quando ele foi falar que iam assinar um documento, uma das esposas falou, não façam isso de qualquer jeito. Então eles puseram o terno, chamaram um pastor, fizeram um negócio lindo, ficou maravilhoso. Mas dentro dessa história toda, tem um deles, que é o mais simples deles, que foi atrás do emprego e
o emprego já tinha sido pego por outra pessoa, e ele vem embora pela rua, conversando com Deus, como com Deus, né? Ah, Deus, mas eu falei para meus filhos que o Senhor ia dar emprego, eu falei isso para meus filhos, eu falei isso para minha esposa, vai indo embora, né? E era aquelas cristodências, né? Aquelas coincidências de Cristo. Ele passa em frente numa casa meio que resmungando, e a pessoa vê que ele é um mexicano, né? Não é um americano, e chama ele pelo nome, e coincidência, o nome era o nome dele também, né? Só que a pessoa estava esperando outra pessoa. Bom, assista o filme, vocês vão ver como que é engraçado isso aí. Não vou contar o fim do filme, que senão vai estragar a festa. Mas eu quero falar para vocês, bom, foi num momento ali que ele já estava voltando para casa, já não tinha mais esperança de achar nada, irmãos. E Deus agiu naquele momento. Eu não sei que hora que Deus vai agir naquilo que você vai entregar diante do altar dele nessa noite. Mas olha, nossa oração não fica sem resposta diante de Deus, não. Não fica sem resposta. Aquilo que nós colocamos diante de Deus, Ele vai nos dar resposta, eu tenho certeza disso. Assim, então, quero convidar você a chegar aqui à frente e colocar diante dele aquilo que você tem como luta, como dificuldade. E eu sei que Ele vai estender a mão sobre você e vai estar abençoando a sua vida. Vou pedir para os presbíteros, pelos irmãos que têm nos ajudado, depois vai estar orando com os irmãos, que eu creio muito que quando nós impomos as mãos, nós impomos com a autoridade do Senhor, não porque merecemos, mas porque o Senhor assim tem definido que nós tenhamos essa autoridade. Então entra na presença do Senhor, você que está aí assentado, curva a tua cabeça agora, entra na presença de Deus também, põe diante do Senhor o seu pedido, a sua luta, a sua dificuldade, que o Senhor vai estar ouvindo. O ano não terminou ainda, irmãos, o ano não terminou, confia no Senhor. Pai, diante do Senhor nós nos colocamos, e com o coração alegre, Senhor Deus, por esse ano de 2012 que se encerra, alegre porque choramos, nos alegramos, tivemos tempos bons, tempos ruins, ó Deus, mas em todos eles nós podemos sentir a Tua presença, Senhor Deus. O Senhor foi conosco, nos amparando, nos protegendo, nos guardando. Alegre porque nós podemos estar encerrando nesse nosso último culto, Senhor Deus, nos dobrando diante da Tua presença, entregando diante do Teu altar as nossas necessidades, as nossas lutas, na certeza de que tudo aquilo que é colocado diante do altar do Senhor, a resposta vem, Senhor, a resposta vem, porque Tu és um Pai amoroso, Tu tens olhado para nós através da cruz de Cristo, e assim, ó Deus, nós nos prostramos diante do Senhor, junto com esses irmãos, ó Deus, que se dobram diante da Tua presença. Ó Pai, o Senhor conhece cada coração que está Te buscando nesse momento, ó Deus. Eu peço que o Senhor enxugue cada lágrima, Senhor Deus, que está sendo derramada. Que o Senhor estenda a Tua mão de graça, Senhor Deus, e esteja restaurando talvez o corpo, o físico, ou espiritual, Senhor Deus. O Senhor sabe o que precisa ser reparado em nós, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente. Restaura, ó Deus, com Teu poder, com Tua graça, Senhor Deus. Livra-nos, ó Deus, de todas as setas malignas, ó Pai, que tem, Senhor Deus, atingido o alvo e tem trazido dor e sofrimento, Senhor Deus. Livra o Teu povo, Senhor Deus, das artimanhas, Senhor, daquilo que o inimigo tenta fazer para que venhamos a cair, Senhor Deus, e nos afastar do Senhor.
Meu Deus, no poder do Teu nome, Senhor, nós declaramos as do Senhor sobre esse povo que se dobra diante do Senhor. Aqueles que têm Te buscado, aqueles que têm estado na Tua presença, que em nome do Senhor Jesus Cristo, as bênçãos do Senhor alcancem essas vidas. Assim, nós declaramos as vitórias do Senhor sobre o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém não orou com você, permanece no lugar que você está, enquanto nós vamos estar cantando. Se alguém não orou com você, permaneça no lugar onde você está, alguém vai orar com você. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se enche só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me
Está conosco hoje o Rafael, é isso? Rafael e o Benjamin. Sejam bem-vindos ao nosso meio, que Deus os abençoe. Hein, mais um Benjamin aí, Benjamin. Então. As crianças podem subir. Não é alemão? Só alemão? Amém. Atos 27, irmãos. Amém? Exatamente um ano atrás, nós lemos esse capítulo aqui na igreja, não é? Que fala sobre a viagem de Paulo. Não foi uma boa viagem, né? Foi uma viagem com naufrágio, com dificuldades. E eu gostaria de repetir a leitura desse capítulo. E sei que teve aí momentos durante o ano de 2012 que os ventos foram contrários também a você. Numa ou em outra área, eles foram contrários. Houve momentos em que nada deu certo, nada funcionou. O mais que tentássemos, o mais que fizéssemos, parece que estávamos remando, como diz, remando contra a maré, ou como andando que nem caranguejo, como dizem, dois passos para trás, um para frente. Momentos em que talvez nós pensamos, melhor acabar logo esse ano de 2012, para ver se começa 2013 e as coisas mudam. Eu espero que, quando esses momentos aconteceram, vocês tenham lembrado um pouco daquilo que nós conversamos no final do ano passado. Sobre aquilo que aconteceu com Paulo. Paulo, um homem que tinha promessa de Deus que ele ia até Roma e que ele ia falar para reis e assim por diante. Era uma promessa de Deus, era algo que Deus também desejava. Mas a vida dele não foi fácil para ele chegar lá em Roma. Fazia acho, 2 anos, se não me engano, que ele estava preso, estava indo para um lado, para o outro e nada de caminhar, nada de... Estava patinando, andando em ciclos, como talvez você passou aí durante esse ano, em determinados momentos. Isso como uma promessa especial de Deus, a direção de Deus. E quando tudo parecia que ia dar certo, bom, agora eu vou para Roma, vou chegar onde eu quero chegar. Aí as coisas parecem que pioram mais ainda. Ele deve ter entrado no barco, né? Não como certas pessoas aí que entraram aí, que fez um navio tamanho, né? Ter que parar em algum lugar para ele descer. Não é? Uma outra hora a gente conta essa história. Alguns sabem, pula, né? Então, Paulo deve ter entrado com a maior alegria, falar, agora eu vou para Roma. Mas a história não é bem assim. Os ventos contrários começaram a soprar novamente. E houve viaginha difícil. Foi mais difícil que a do Eric, hein, Eric? Foi mais difícil que a viagem do Eric, né? Sabe, o Eric foi fazer uma viagem, vou entregar logo de uma vez. Ele foi fazer uma viagem de navio, né, dessas que faz aqui na costa, não é?
Mas deu aquele famoso pânico, né? No rapaz. E não teve quem segurou ele dentro daquele navio, né? E sabe que a coisa mais difícil é alguém sair do navio fora do lugar onde tem que sair. E ele conseguiu, né? Ele conseguiu. Então o pânico que ele ficou lá dentro do navio. Mas isso é passado, né, Eric? Mas Paulo estava todo alegre por estar entrando naquele navio e, bom, agora eu vou para onde eu devo ir. Mas a história nos mostra que não foi bem assim. Eu vou ler o capítulo inteiro. Eu sei que ele é comprido, mas eu acho que vale a pena a gente ler ele inteiro novamente. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram, e aqui nos parece que Lucas estava junto com Paulo, por isso a narrativa é desse jeito. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, em Lícia, achando a Centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte a Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muitos prejuízos, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao que Paulo dizia. Bom, e aqui a gente não pode censurar o centurião. Ele estava diante de pessoas que navegavam aqueles mares todos os dias. E alguém que não era dali, não navegava assim, estava dizendo: ó, não façam isso. Então, mais do que certo eles ouvirem a quem? O mestre, aquele que entendia. Mas, irmãos, nós como cristãos precisamos estar bem atentos, porque às vezes Deus usa pessoas para nos mostrar algumas coisas, pessoas que a gente muitas vezes não quer dar valor. Eu até entendo eles como não cristãos, como não homens de Deus, agirem dessa maneira. Mas fica aqui um alerta para nós. Como cristãos, vamos dar atenção. Não vamos desvalorizar. Só porque a pessoa às vezes não é tão experiente naquilo em que ela está falando. Mas talvez não seja ela falando aqui, como não foi Paulo falando, mas Deus falando. Então nós precisamos, presta atenção. Eu acho que é um bom ensino para nós. Presta atenção, porque se é alguém de Deus falando, pode ser realmente Deus falando aquilo. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando em alcançar o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta.
Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilhão, que era um vento que vinha, acho que do oeste para o nordeste, alguma coisa assim, e era um vento muito perigoso. E os mestres e o pessoal de navegação conhecia muito esse tipo de vento ali. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, ou amarrar o navio, aquilo que podia, temendo que se dessem na Sirte. Criaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, ou os móveis, aquilo que podia ser lançado, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. E olha que palavra forte, hein? Dissipou-se toda a esperança de salvamento. Tal era a situação em que eles se encontravam. Não havia mais, olhavam e falavam, não tem mais esperança. Nós vamos acabar morrendo todo mundo aqui mesmo. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, era preciso terem me atendido. E aqui Paulo não perde a oportunidade e diz a ele: olha, lembra aquela historinha? Eu te disse, não te disse? Não é? Paulo está fazendo mais ou menos isso aí. Ele falou: olha, eu te disse, eu não disse para vocês? Não é? Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu sou e a quem sirvo, né? Ele diz: o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Não é? Que palavra bonita aqui também, não é? Olha, o Deus de quem eu sou, né? E a quem eu sirvo. Interessante ele colocar isso, né? Ele não só coloca de quem eu sou, mas a quem eu sirvo. Ele enviou alguém, enviou um anjo, para me avisar que ninguém vai se perder. Então, podem ficar tranquilos. Irmãos, quer evangelismo melhor do que esse? Porque creio que quando Paulo falou isso, ele transmitiu essa confiança àquelas pessoas. Eu creio que Paulo transmitiu essa confiança. Olha, podem confiar, vai ser como Deus tem falado, não é? Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou o 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta de meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, havia 20 braças, ou 36 metros mais ou menos, passando um pouco mais adiante, tomando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, ou na parte de trás do navio, e oravam para que se rompesse um dia, cada um aí para o seu Deus, da sua maneira, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de estarem para largar a proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos.
Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo, se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançaram o trigo ao mar. Aí lançaram tudo que podiam ao mar, até a comida agora tinha ido embora. Não ficou-se mais nada ali dentro do navio, a não ser as pessoas. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se podiam encalhar o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. Mais uma vez, irmãos, nós vemos a atuação dos homens, achando que podem controlar alguma coisa, mas não podem. No versículo 39 diz que então se contaram entre si, se não podiam encalhar o navio. Deixaram o navio ir para a praia, encalhar na praia e pronto. Mas ali havia duas correntes de águas. E quando chegaram nesse lugar, uma parte ficou encalhada e a outra ficou à mercê dessa força. E o navio foi se partindo. Ao parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram. É uma história, uma situação difícil. Uma situação onde Paulo precisou demonstrar firmeza, não só ele, mas como os outros cristãos que estavam ali, porque isso não aconteceu em algumas horas, isso foi alguns dias. Não é? Imagino, se hoje, com todo aquele aparato que tem os navios, já passam dificuldade, imagine aquela época, não é? Como a coisa era bem mais difícil em termos de segurança. E tudo tudo ao contrário. Se um bom pentecostal ia falar que estava toda a frota de demônio querendo afundar aquele navio para Paulo não chegar a Roma. Mas, porque Deus estava dando tudo errado, irmãos. Tudo errado. Quanta dificuldade. E quantas vezes você também passou dificuldades aí, né, durante esse ano? E elas levantaram-se e foram difíceis e assim por diante. E eu creio que muitas das dificuldades que a gente passa, muitas delas, nós podemos evitar. Nós podemos evitar, se cuidarmos de algumas coisas, de alguns detalhes. E darmos as prioridades para aquilo que realmente importa. Se nós olharmos aí no versículo 18, 19 e 38, não é? Nós vamos ver que eles foram jogando fora. Não é? Começaram com os móveis, depois foram outras coisas, até chegar no alimento. Eles foram jogando fora tudo aquilo que não era importante. A ponto da alimentação não ser mais importante. Importante é a vida. Então vamos diminuir a carga desse navio. Vamos tirar isso. E eu estava pensando, irmãos, em muitas situações,
nós esperamos mais ou menos acontecer isso. Depois que o barco está lá no perigo de naufragar, é que a gente começa a deixar algumas coisas, começa a querer tirar algumas coisas das nossas vidas. E aí, às vezes é tarde demais. Às vezes é tarde demais. E eu estava pensando em quantos casamentos são destruídos, porque as pessoas, talvez por causa do emprego, por causa de um, sei lá, uma outra coisa, eles são destruídos. Porque as pessoas dão mais valor, às vezes, porque não pensam numa situação difícil que pode chegar e não ficam preocupados com isso e acabam valorizando outras coisas. Não é? Aí quando de repente chega, o barco começa a naufragar e começa a querer tirar e jogar fora, como eles fizeram as coisas aqui que eram importantes, para tentar salvar. Não é? Mas, irmão, por que não podemos fazer isso antecipadamente? Não é? Por que não podemos fazer isso antecipadamente? Quantas situações a gente passou que não precisaríamos ter passado, as dificuldades, em primeiro lugar, se tivéssemos ouvido a Deus. É o que Paulo fala aqui, olha, se vocês tivessem me ouvido lá atrás, vocês não estariam passando por essa dificuldade. Vocês não iriam perder tudo, porque Paulo fala, ó, as coisas materiais vai se perder tudo. Tudo, vai tudo embora. O que vai sobrar só as pessoas. Porque o que importa para Deus? Eu fico pensando como o mundo hoje tem enredado, às vezes, as nossas vidas, as nossas famílias, e a gente se preocupa tanto com dar para os nossos filhos, não é? Para a nossa esposa e assim por diante, coisas materiais, e de repente o casamento está indo embora, está indo por água abaixo, porque o que Deus valoriza realmente, que é a pessoa, que são a presença, isso não foi valorizado, isso não está sendo. E aí a gente começa muito, quando aqueles conseguem então querer ajeitar as coisas, começam a jogar algumas coisas fora, mas às vezes é tarde demais. Isso também com relação à nossa vida espiritual. A gente consome tanto o nosso tempo, tanto a nossa vida, com tantas outras coisas, que só quando o barco está naufragando, que a gente começa a jogar, às vezes, essas coisas fora, e começa a correr atrás de Deus e buscar a Deus. Mas não precisa ser assim, irmãos. Vamos ouvir aquilo que Deus está falando. Uma das coisas que eu achei legal naquele filme de ontem, foi que parecia que eram todos cristãos, né? Assim, a maioria deles, pelo menos em igreja. Aí um deles falou, eu não leio a Bíblia, né? E depois ele começou, porque uma filha dele faleceu, então ele começou a ler a Bíblia e procurar o que Deus falava sobre o que o pai devia fazer com relação à educação dos filhos, como devia ser. Mas depois que ali o barco já tinha afundado com bens e com pessoas e com tudo. Mas eu fiquei pensando, por que a gente não faz isso antes, irmãos? Eu gostaria que você pensasse, de repente, situações que você passou durante esse ano, que talvez poderiam ser diferentes, se você ouvido o alerta de Deus, talvez através de uma pregação, do estudo que você tem no lar, ou da leitura da Bíblia. E Deus foi te falando, olha, joga isso fora, que não vai te fazer falta nenhuma. Mas você se apegou a certas coisas, e a dificuldade veio. Os ventos contrários surgiram. E a tua carga era tão grande dentro do navio que o navio naufragou. Mas não precisa ser assim, irmãos. Não precisa ser assim. Vamos valorizar aquilo que precisa ser valorizado. Vamos ouvir aquilo que Deus tem falado aos nossos corações e tem nos mostrado. Vamos seguir os ensinamentos dele, que é melhor para as nossas vidas. Entendam bem, Deus nunca vai valorizar a Biás, irmãos. Ele nunca vai valorizar isso. Ele falou, Deus podia ter salvado aquele navio inteiro, podia.
Podia ter pego com a mão e ter posto lá em cima da praia. Ou podia ter feito toda aquela tempestade, ter parado como Jesus. Mas não. Mas as pessoas se salvaram por quê? Porque aprove a Deus abençoar a vida de Paulo, abençoando a vida daqueles todos que estavam com ele. Mas ninguém se perdeu. Ninguém se perdeu. Mas os bens materiais foram todos embora. E quanto mais a gente vê as famílias hoje em dia, mais a gente vê as pessoas valorizando, correndo atrás dessas coisas, e as famílias estão se esvaindo. Educação dos filhos, quanto àquilo que ele vai conhecer de Deus, é o pai que tem que dar, é a mãe que tem que dar, meu querido, não é a igreja. Mas para isso você precisa de tempo, você precisa estar com ele. Mas a gente corre atrás de tantas coisas, fala a verdade. A gente quer dar tantas coisas para os nossos filhos, como a gente, desculpa a expressão forte, nós somos burros. Queremos dar tantas coisas para os nossos filhos, e se esquecemos de dar o que eles mais precisam, que é a nossa presença. É a nossa presença, é estar com eles. Nossa esposa precisa, é a nossa presença. O que mais os seus maridos precisam é da sua presença. Olha, os bens não vão fazer diferença na vida das pessoas, não. E até também, se ele ou ela estiver com você por causa de bens também, é melhor que vá embora logo, né? Porque não vale a pena. Mas eles jogaram as coisas embora, porque havia algo mais importante para eles. O que era? A vida deles. A vida deles. Irmãos, o que é mais importante do que a tua saúde espiritual? Me diga. O que é mais importante do que a tua saúde espiritual nessa terra? Nada. Nada. Então, põe na balança e veja o que você está reservando para que a tua saúde espiritual seja boa. Do teu tempo, do teu empenho, enfim, pensa a respeito disso. Porque às vezes vai ser muito tarde e não vai dar tempo de jogar algumas coisas fora. Então pense a respeito disso. Eles valorizaram o que era mais importante para eles naquela situação, que era a vida deles. E jogaram carga, jogaram tudo fora. E até o navio. Vamos encalhar ele ali, porque lá a gente consegue sair sem problema nenhum. Enfim, não espere a situação se complicar. E mais uma vez, eu peço a você, analise cada situação que foi acontecendo durante esse ano de 2020. Será que não poderia ter sido diferente? Se você tivesse valorizado aquilo que devia ser valorizado? Bom, outro fato que a gente pode ver aí é que não podemos e não devemos olhar apenas as circunstâncias que nos cercam no momento, mas olhar para as promessas do Senhor. É o versículo 21 a 25, onde Paulo fala, olha, vocês não precisam se preocupar, há uma promessa de Deus para mim. O anjo do Senhor esteve aqui, o Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, ele me tem uma promessa. E às vezes a gente fica tão apegado à situação, ao problema, à dificuldade, que a gente não consegue olhar as bênçãos que Deus tem reservado para nós, em toda e qualquer situação. Imagine a situação em que Paulo se encontrava, emocionalmente. Dá para imaginar? Eu não sei, não consigo imaginar.
Sabe por quê? Porque se eu fico olhando para mim, eu vou falar, bom, ele estava desesperado lá. Mas se eu olho para Paulo, tudo aquilo que a gente lê dele, é falar, poxa, ele devia estar com o astral bom ainda. Porque era um homem que confiava em Deus. Ele tinha uma intimidade tal com Deus, que ele conseguia ouvir a voz de Deus dessa maneira e ter essa confiança. Está tudo se mostrando como final. E talvez você tenha passado por situação assim, e infelizmente nós temos uma tendência muito grande de se esquecer daquilo que Deus fez. E vem outra dificuldade, esquece daquilo que Deus já fez na nossa vida. Talvez você já tenha passado uma situação como essa, de olhar e falar, não tem mais jeito. Nós estamos aqui, como diz lá no final do 20, dissipou-se toda a esperança, não tem mais esperança nenhuma. Olha, essa situação foi final, vou só deitar no caixão e pedir para enterrar. Essa era a situação em que Paulo estava centrado. Todos à sua volta estavam desse jeito. Será que Paulo também estava desse jeito? Olha, eu até creio que havia algumas interrogações na cabeça de Paulo. Mas como era um verdadeiro servo do Senhor, ele consegue olhar para o Senhor e ouvir a voz do Senhor, mesmo em meio à turbulência, há vários dias sem comer, com medo, com tudo aquilo que estava acontecendo, ele consegue ouvir a voz de Deus, porque ele tinha um canal aberto para com Deus. Essa é a questão. Ele tinha um canal aberto para com Deus, porque quando ele estava bem, ele buscava Deus. Eu digo sempre, é que nem o pessoal que treina, que pratica esporte. Mas o pessoal que pratica esporte, o que eles fazem? Ou mesmo um músico. O músico de uma orquestra, ele ensaia 6, 8 horas por dia. Um atleta, ele treina, repete aquela situação N vezes ao dia. Às vezes para concorrer 2 vezes no ano. Ele passa o tempo inteiro repetindo. Porque quando ele vai para a competição, ou quando senta lá na frente para tocar um instrumento, irmãos, não é fácil. Você pode ter feito isso N vezes, mas dá aquele friozinho na barriga, dá aquela ansiedade. E assim é com o atleta. E o que ele faz? Ele treina. Quando está tudo bem, ele vai acertando os seus erros, para que quando ele for fazer com o emocional um pouco abalado, o corpo dele está tão treinado a executar aquele movimento, que ele acaba fazendo muitas vezes sem se preocupar ou alguma coisa, automaticamente, mecanicamente. Não é assim? Não é assim, vocês que tocam aí? Fica ensaiando para quê? O dedo sobe e desce, às vezes, vai fazer você o mesmo. Você sabe até onde tem que pôr. Mas você não tem agilidade, porque você não treina. E assim nós não nos preparamos quando estamos bem, porque quando estamos bem, nós muitas vezes nos afastamos de Deus, esquecemos de Deus. Agora Paulo não, Paulo era uma pessoa treinada em Deus, em ter comunhão com Deus, em estar perto de Deus. E naquele momento de luta, dificuldade, ele consegue ouvir a voz de Deus, ele consegue confiar em Deus, porque ele estava treinado para isso. Ele buscava Deus constantemente. Não era só quando o calo apertava, como a gente diz, quando a situação ficava difícil, não. Então ele ouvir a voz de Deus falando a ele, porque ele buscava a Deus constantemente. Vamos buscar a Deus a todo momento, para não precisarmos jogar as coisas fora.
por estarmos carregando coisas que não precisamos, e também para ouvir e saber que o Senhor tem N bênçãos para nossas vidas. E que não há situação nenhuma que seja difícil aos nossos olhos, que Deus não possa reverter, que Deus não possa abençoar, que Deus não possa fazer a diferença. Mas também temos que ter a ciência, irmãos, de saber que estamos nesse mundo e as tempestades vão surgir na nossa vida. Mas elas vão ser vencidas. Se nós não estivermos pegando coisas que não precisamos, se estivermos em íntima comunhão com o Senhor, como Paulo tinha, elas vão surgir, mas nós vamos passar. E diz que o anjo do Senhor aparece a Paulo, consola, o anima, porém não o tira da tempestade. Paulo não foi tirado daquela tempestade pelo anjo. Deus podia ter tirado Paulo? Podia ter tirado Paulo. Mas ele não tirou Paulo de lá. Ele tem ânimo. Ele tem, mais uma vez, a confirmação da promessa. E aqui está o nosso privilégio de sermos cristãos. Todo momento Deus está conosco, para ajudar, para nos amparar. E Deus nos poupa, não da luta, mas Deus nos poupa na luta. Nós passamos pela luta, mas somos vencedores. Somos vitoriosos, irmãos. Há promessas e mais promessas da palavra de Deus. Assim como havia uma promessa, e Paulo se firmou nessa promessa, e conseguiu mostrar a todas aquelas pessoas também que aquela promessa servia para eles também. E nós temos a promessa da salvação, irmãos. Não temos a promessa da salvação? E é uma promessa de salvação não apenas para o mundo vindouro, não. Ela começa a se manifestar aqui, nessa terra. Mas se estivermos aqui, as tempestades vão surgir. Os ventos contrários vão soprar. Mas não desanime. Confia na promessa do Senhor. Então eu gostaria de desafiar você a entrar o ano de 2013. Em primeiro lugar, olhando se você está valorizando aquilo que realmente deve ser valorizado. E vamos colocar nos seus devidos lugares. Em primeiro lugar, a Deus. Conhecer a Deus. Aprender de Deus. Valorize o conhecer a Deus. E esse valorizar está em cima de todas as coisas. Porque quando você conhecer a Deus, você vai valorizar a sua família, a sua esposa, esposo, seus filhos, seus parentes. Você vai valorizar a sua igreja, o seu trabalho, o seu dinheiro. Mas sem se deixar levar por qualquer um deles. Porque nenhum deles deve tomar o lugar de Deus na nossa vida. Então começa o ano analisando se realmente você tem dado essa prioridade a Deus e tem valorizado aquilo que Deus é na sua vida. Talvez o teu emprego, talvez a tua escola, talvez a tua família, talvez a tua igreja tenha te tomado tempo que era para estar sendo reservado para Deus, então joga fora isso. E reserva esse tempo para Deus. E reserva esse tempo para Deus, para que quando as dificuldades e as lutas que elas vão surgir e vão aparecer no ano de 2013. Estaria mentindo se eu estivesse falando aqui, olha, 2013 vai ser um ano maravilhoso. O ano das promessas do Senhor. Então nós não vamos ter luta nenhuma, dificuldade nenhuma.
Todos nós vamos conseguir comprar o carro que queremos, vamos conseguir a casa que queremos, vamos conseguir isso, vamos conseguir aquilo, vamos entrar na faculdade, ninguém vai ficar doente, ninguém vai falecer, vai ser um ano maravilhoso. Vai aparecer o programa da propaganda da TV Campinas, né? Que mostra lá só as coisas boas, fala que até o Guarani e a Ponte Preta disputando o final do Campeonato Brasileiro. Né? Irmãos, isso é utopia. Também isso. 2013 vai ser um ano igual a qualquer outro. Qualquer outro. A única diferença que pode haver é como vamos olhar para ele. E o que vamos valorizar nesse ano de 2013? Eu digo para você, valoriza a Deus. Você valorizando a Deus, as tempestades vão vir, mas você vai ter os seus ouvidos abertos e vai saber das promessas do Senhor, que você não está sozinho, que não tem carga que você não possa suportar. E vai saber que Deus não te deu perna comprida para fugir dos problemas, mas te deu uma costa firme e forte para você, com a ajuda de Cristo, carregar o que vier e sair mais que vencedor lá no final. E sair mais que vencedor lá no final. Paulo só e venceu isso porque ele valorizava a Deus e colocava a Deus no seu devido lugar na sua vida. A Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Que essa seja a nossa palavra nesse novo ano. Vai ser difícil, vai, mas o Deus de quem eu sou e a quem sirvo estará comigo em todas as tempestades, estará comigo em todos os ventos contrários. E eu lá no final vou ser mais que vencedor, porque Ele vai estar comigo. Porque eu sou dele, porque eu fui salvo por Ele. Você é salvo por Cristo Jesus? Você é salvo por Cristo Jesus, irmãos? Amém, irmãos. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele já nos salvou de tudo. Nossa segurança está nele. Está em qualquer lugar, está nele. Valoriza isso. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Paulo sabia disso, ele era salvo em Cristo Jesus. Ele ia permanecer e do jeito que Deus queria aqui na terra, porque ele pertencia ao Senhor. E você pertence ao Senhor. E Ele vai usar a sua vida e Ele vai, enfim, cuidar de você do jeito dele, não do nosso jeito. Que Deus abençoe. E você possa, quando as dificuldades surgirem, porque elas vão surgir, infelizmente elas vão surgir. Mas eu sei que se você se valorizar a Deus, você vai sair vencedor. Vai sair vencedor em todas elas. Porque você é alguém salvo em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, encerrando nosso último culto de 2012. Pai, diante do Senhor nós nos colocamos e olhando para a vida do teu servo Paulo, Senhor Deus, o invejamos, ó Pai, se assim podemos dizer, uma inveja santa, Senhor Deus, porque quantas coisas, quantos ventos contrários, quantas tempestades, Senhor Deus, foram lançadas sobre a vida desse homem, Senhor Deus. Mas ele foi vencedor até na sua morte, porque a morte não o destruiu, apenas o tirou desse mundo e o levou para junto de ti, ó Deus, porque a última coisa que tinha que ser vencida nesse mundo era a morte, e foi vencida por Cristo Jesus. E assim nem a morte nos destrói, Senhor Deus, porque nós somos salvos em ti. E quando deixamos esse mundo, vamos direto para a tua presença. Ó Pai de amor, de bondade, que assim, exemplo de Paulo,
nós venhamos a determinar em nossas vidas, ó Pai, que vamos gastar tempo na Tua presença, vamos valorizar o nosso tempo, o nosso dia, reservando momentos especiais na Tua presença, Senhor Deus, para que possamos aí sim, então, valorizar a nossa família, de acordo com a Tua palavra, valorizar as nossas esposas e esposos, os nossos filhos, valorizar, Senhor Deus, todas as outras coisas que o Senhor tem nos dado aqui nessa terra, mas as colocando cada uma no seu devido lugar, Senhor Deus. Nunca ultrapassando, Senhor, o lugar da outra. E assim também, Senhor Deus, com essa confiança no Senhor, quando as dificuldades e as lutas surgirem, possamos ter os nossos ouvidos treinados, ó Pai, o nosso coração treinado, a nossa mente treinada, para quando tudo estiver contrário, mesmo assim possamos ouvir a Tua voz, Senhor Deus, e tomar posse das Suas promessas. Que seja essa bênção do Senhor sobre as nossas vidas no ano de 2013, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus nós oramos, Senhor Deus. Amém. Bem, Deus abençoe a todos, tenham um ótimo restante de ano 2012. Não bebam muito, por favor, porque a multa está cara agora, né? Tem muita gente sendo preso por causa de bebida. Então evitem a fadiga e tenham aí uma virada de ano maravilhosa e de preferência na presença do Senhor, junto com a família ou onde você estiver, em nome de Jesus. Amém.